Bem, pessoal, então vamos falar sobre o capítulo 14 de 2 Reis da Bíblia. Esse trecho conta da história de uma guerra entre 4 reis contra 5 outros reis. É meio confuso, né? Mas vou tentar resumir os primeiros 11 versículos para vocês de um jeito bem descontraído. Então, o rei de Israel, Jorão, reuniu os reis de Judá, Edom e o rei de Moabe para lutar contra os reis de Edom, Amon e outros 3 caras aí. Eles marcharam por 7 dias pelo deserto sem água até que o profeta Eliseu apareceu e disse que Deus ia encher os vales com água. E realmente aconteceu. Aí eles derrotaram os exércitos inimigos e começaram a destruir as cidades inimigas também. É por aí, galera. Espero que tenham entendido a ideia geral dessa batalha épica aí nos primeiros versículos. Ficou meio por cima, mas é para vocês terem uma noção, saca? Vou explicar de maneira simples o que acontece no capítulo 14 de Gênesis, do versículo 1 até o versículo 11. Contexto. Neste capítulo, há uma guerra entre 2 grupos de reis. De um lado estão 4 reis e do outro, 5 reis. Personagens principais. Reis do lado dos 4 reis. Quedorlaomer, rei de Elão, Amrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Tidal, rei de Goim, reis do lado dos 5 reis, Bera, rei de Sodoma, Birsa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Adimá, Semeber, rei de Zeboim, rei de Belá, que é Zoar. O que acontece? 1, versículo 1. 4 reis, Quedorlaomer, Amrafel, Arioque e Tidal, se unem. 2, versículo 2. Esses 4 reis vão lutar contra outros 5 reis, Bera, Birsa, Sinabe, Semeber e o rei de Belá. 3, versículo 3. Os 5 reis se reúnem no Vale de Sidim, que hoje é o Mar Morto. 4, versículo 4. Por 12 anos, esses 5 reis pagaram tributo, tipo um imposto, ao rei Quedorlaomer, mas no 13º ano eles se rebelaram. 5. Versículo 5. No 14º ano, Quedorlaomer e os outros reis com ele vieram para lutar e derrotaram vários povos na região. 6. Versículo 6. Eles derrotaram os Oreus nos montes de Seir, até El-Parã, perto do deserto. 7. Versículo 7. Depois, os 4 reis voltaram e atacaram a região de En-Mispate, que é Cádiz, destruindo os amalequitas e os amorreus que viviam em Azazon-Tamar. 8. Versículo 8. Os 5 reis, Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Belá, saíram para lutar contra os 4 reis no Vale de Sidim. 9. Versículo 9. Os 4 reis, Quedorlaomer, Tidal, Amrafel e Arioque, lutaram contra os 5 reis, Bera, Birsa, Sinabe, Semeber e o rei de Belá. 10. Versículo 10. O Vale de Sidim tinha muitos poços de betume, uma espécie de piche, e durante a batalha, os reis de Sodoma e Gomorra fugiram e caíram nesses poços. Os que sobreviveram fugiram para as montanhas. 11. Versículo 11. Os vencedores, os 4 reis, pegaram todos os bens e comida de Sodoma e Gomorra. Resumo. Simplificado. 4 reis se unem e lutam contra 5 reis. Os 5 reis estavam cansados de pagar tributo ao rei Quedorlaomer e se rebelaram. Quedorlaomer e seus aliados derrotam várias tribos e depois enfrentam os 5 reis no Vale de Sidim. Os reis de Sodoma e Gomorra caem em poços de betume ao fugirem. Os 4 reis vencedores saqueiam Sodoma e Gomorra, levando todos os bens e provisões. Espero que agora tenha ficado mais claro. O capítulo 14 de Gênesis conta a história de uma grande guerra entre 2 grupos de reis. De um lado, temos 4 reis liderados por Quedorlaomer, e do outro, 5 reis, incluindo os reis de Sodoma e Gomorra. Esses 5 reis estavam cansados de pagar impostos aos 4 reis e decidiram se rebelar. Isso levou a uma grande batalha no Vale de Sidim, que era uma região cheia de poços de betume, uma espécie de piche. Durante a batalha, os reis de Sodoma e Gomorra fugiram em desespero, e muitos deles caíram nesses poços de betume, que estavam espalhados pelo vale. Os reis vencedores, liderados por Quedorlaomer, então saquearam Sodoma e Gomorra, levando todos os bens e provisões dessas cidades. Essa história pode ser vista como uma lição sobre poder e rebelião. No nosso dia a dia, isso pode ser comparado a situações onde pessoas ou governos abusam do seu poder, fazendo com que outros se sintam oprimidos e acabem se revoltando. Também mostra como as alianças são importantes, mas podem levar a conflitos quando os interesses se chocam.
Além disso, as consequências das ações são um ponto-chave. Quando decidimos nos rebelar ou enfrentar uma situação difícil, precisamos estar preparados para as consequências, que nem sempre são como planejamos. No caso dos reis rebeldes, a fuga desorganizada e a queda nos poços de betume representam essas consequências inesperadas e muitas vezes desastrosas. Por fim, a história nos ensina sobre sobrevivência e adaptação. Os reis e soldados que sobreviveram fugiram para as montanhas, mostrando que às vezes precisamos recuar e nos reestruturar em tempos de crise. Isso pode ser comparado a momentos difíceis em nossas vidas, como perder um emprego ou enfrentar uma crise pessoal, onde é necessário encontrar novas maneiras de seguir em frente. Em resumo, o capítulo 14 de Gênesis nos traz lições sobre o uso do poder, as consequências das rebeliões, a importância das alianças e a necessidade de adaptação e sobrevivência em tempos difíceis. Essas lições antigas ainda são muito relevantes para o nosso cotidiano e podem nos ajudar a entender melhor como lidar com desafios e conflitos em nossas próprias vidas. A consequência principal dessa guerra foi que os reis vencedores, liderados por Kedorlaomer, saquearam as cidades de Sodoma e Gomorra, levando todos os seus bens e provisões. Isso deixou essas cidades sem recursos e em uma situação muito difícil. Além disso, muitos dos reis e soldados que fugiram acabaram caindo nos poços de betume, o que simboliza as consequências desastrosas e inesperadas das decisões tomadas durante a batalha.